Gente, vocês perceberam que hoje o nosso repertório ele estava um pouquinho diferente. Quem reparou? Quem reparou aqui? Quem é dessa época, gente? Quem é que conhece a maioria dessas músicas? Para algumas pessoas, essas músicas eram músicas novas, né? O pessoal está entendendo. Tanta música nova é essa? Na verdade, essas músicas são antigas. São músicas da época, né, lá de trás, das comunidades. Quem é dessa época aqui? Deixa eu ver vocês. Pessoal, e todo mundo revelando a idade agora. Tudo crente, né? Das antigas, crente raiz. O pessoal de hoje em dia só conhece worship, né? Mas a gente é dessa época. Os louvores congregacionais, das comunidades, é maravilhoso. Quantos gostaram aqui desse repertório? Glória a Deus. Antes de você tomar seu assento, fala para quem está do seu lado, você está no lugar certo, na hora certa, do lado da pessoa certa. E antes desse culto terminar, seu cálice vai transbordar. Aleluia. Você pode se assentar. E não foi em vão, né? Teve um domingo que a pastora Larissa, ela pregando aqui, ela trouxe no meio da mensagem algumas canções dessas que nos fazem lembrar, né, da nossa conversão, do nosso tempo de igreja lá atrás. Ela trouxe essa ideia, vamos fazer um culto, né, só com essas canções mais antigas e tal. E todo mundo gostou da ideia, gente, glória a Deus, vamos fazer. E aí no domingo passado foi o culto da família, então a gente teve toda uma dinâmica aqui diferente, louvores que remetiam a família e tudo mais, e a gente falou, não vamos perder essa ideia, vamos fazer no próximo domingo. E deu certo, tá aí, a gente faz esse dia de nos lembrar. Tem muito a ver com aquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar com você nessa manhã. A mensagem que eu quero compartilhar com você, aquilo que Deus colocou no meu coração essa manhã, tem como tema, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Será que você pode dizer isso? Lê comigo aqui, vamos junto? No 3, 1, 2, 3. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Esses louvores, eles nos trazem uma lembrança, uma memória de uma época da nossa vida. Quando a gente louvava aqui, eu pude lembrar de momentos da minha conversão, momentos em que eu ministrava louvor na minha antiga igreja, no lugar onde eu cresci, no lugar onde eu conheci Jesus. É maravilhoso lembrar daquilo que nos traz esperança, de momentos, de experiências que nós tivemos com Deus. Agora, antes de eu começar, eu queria fazer uma pergunta para você. O que você tem guardado na sua memória? Não aquilo que você deveria guardar, mas o que você de fato tem guardado na sua memória. Eu descobri algo sobre a nossa memória, um problema sério. Algo que acontece com todos nós. A nossa mente humana, ela tem uma tendência natural de gravar com mais força aquilo que dói, aquilo que nos machucou, aquilo que nos feriu. E a neurociência chama isso de viés de negatividade. O cérebro humano, ele foi programado para gravar, para guardar com mais intensidade, com mais força aquilo que dói. E aí fizeram alguns estudos para chegarem nessa conclusão. Eles pegaram um grupo de pessoas e mostraram algumas imagens positivas, neutras e imagens negativas. E monitoraram a atividade cerebral para entender e identificar qual daquelas imagens teria uma maior resposta do cérebro humano. E o que eles descobriram naquele experimento é que das imagens que eram mostradas positivas, neutras e negativas, as imagens negativas geravam uma atividade cerebral muito maior, muito mais intensa do que as imagens positivas e neutras. Um outro experimento que eles fizeram, pegaram 2 grupos de pessoas. Para um grupo, eles deram R$100. Para um outro grupo, tiraram R$100. E perceberam que psicologicamente a dor da perda era 2 vezes maior do que a alegria, do que o prazer de receber. Uma vez a minha sogra, ela estava na Disney. E ela tinha juntado um dinheiro, tinha levado. Sabe quando você vai viajar, você fica 1 ano, 2 anos juntando. Você chega lá na casa de câmbio para trocar. Você leva um bolo de dinheiro em real. Quando você troca, dá 2 notas de dólar, né? Você troca, parece que não rendeu nada. E você fica ali controlando aquele dinheiro, querendo... você economiza, você faz sanduíche para levar no parque. Você não quer gastar, você tenta economizar. Você deixa para o último dia da viagem para você gastar o que sobrou. Que muitas das vezes não sobra quase nada. Mas você quer levar um chaveirinho, um negocinho para um familiar, para um parente. Aí minha sogra estava dentro do parque, ela foi no banheiro, ela perdeu $100.
Ali acabou a viagem para ela. Perdeu $100, ficou o dia inteiro falando, ai, que eu perdi meu dinheiro. Era o dinheiro que eu tinha trazido para o parque para eu poder lanchar, para fazer as coisas, ficou aquilo, sabe, remoendo. E meu sogro falou, poxa, eu não vou deixar estragar o dia de passeio aqui, a diversão em família. Então ele pegou e deu para ela os $100, falou, não, toma aqui, você perdeu, mas está tudo bem, faz parte, acontece. Aí devolveu aqueles $100. Ele poderia ter dado $500, que ela ia continuar pensando e lembrando que perdeu os 100, porque a gente tende a se apegar com aquilo que é negativo. A gente tende a ficar pensando, a ficar remoendo. Parece que o nosso cérebro, ele funciona dessa maneira. Ele sempre tende ao negativo. Agora, você já deve ter ouvido falar, tem uma frase popular que diz que quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Porque o negativo fica ali na memória, fica na cabeça. Ou não é verdade? Parece que gruda. Você vê o noticiário, ninguém lembra de quantos aviões que decolam e pousam, chegam no seu destino todos os dias. Mas cai um avião, todo mundo lembra do avião que caiu. Ninguém sabe qual foi o voo que deu certo, que concluiu. Mas quando dá errado, ninguém esquece. Todo mundo lembra, todo mundo fala. Você pode passar o dia inteiro elogiando o seu marido, elogiando sua esposa, fazendo algo bom, cuidando da casa, fazendo tanta coisa. Mas se no meio do dia você fizer uma crítica, você fizer algo de errado, na hora que vocês forem botar a cabeça no travesseiro, é sobre isso que vocês vão tratar. É sobre isso que vai resolver, não é assim? Cadê o pessoal que é casado aí? Dá um glória a Deus aí. É mais ou menos por aí. Porque a gente tende a se apegar mais àquilo que é negativo do que ao que é positivo. E isso foi explicado, por que o nosso cérebro ele funciona assim. Os pesquisadores, eles explicaram que isso foi um mecanismo de sobrevivência. Que ao longo dos séculos foi sendo gerado, programado o nosso cérebro por conta do perigo que acontecia. Então, por conta de uma questão de sobrevivência, o nosso cérebro ele passou a dar importância. Porque se você não prestasse atenção no perigo, você podia morrer. Então, ao longo dos anos, o nosso cérebro ele aprendeu que o negativo ele tem prioridade. O problema é que esse sistema ele não consegue mais distinguir um perigo real de uma situação, de uma preocupação do dia a dia, por exemplo. Ele vai tratar os dois da mesma maneira, com a mesma urgência. E aí você entende por que é tão fácil lembrar daquilo que deu errado, daquilo que você perdeu, daquilo que dói. E tão difícil lembrar daquilo que deu certo. Não é o cérebro te sabotando, na verdade, ele só está sendo fiel, só está seguindo a uma programação que ele recebeu. Só que essa programação, ela não tem a última palavra. Preste atenção aqui. Os cientistas, eles descobriram algo que o nosso cérebro ele tem uma capacidade chamada de neuroplasticidade, que é a habilidade de ser reprogramado a partir daquilo que você decide alimentar repetidamente. Em outras palavras, você pode treinar o seu cérebro a enxergar diferente. Não é do dia para a noite, mas é com decisões intencionais, de maneira repetida, de forma consciente. A ciência chama isso de neuroplasticidade. A Bíblia chama isso de renovação da mente. Paulo escreveu isso 2000 anos antes dos pesquisadores chegarem à mesma conclusão. Romanos 12:2 ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da mente, pela renovação do vosso entendimento. Isso não é misticismo, é uma descoberta da neurociência, confirmando aquilo que a palavra já dizia. E foi exatamente isso que um homem fez há mais de 2000 anos atrás, no fundo de uma das maiores crises do seu povo. Ele não esperou o sentimento mudar, ele tomou uma decisão intencional, consciente. Ele mudou aquilo que ele colocou na memória. Abra sua Bíblia comigo em Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, verso 19 em diante. Vai dizer assim a palavra do Senhor: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança.
O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Pode dizer um amém por isso? Quem escreveu isso foi o profeta Jeremias, um dos maiores profetas de Israel. Jeremias, ele não era um homem fraco, ele não era alguém que reclamava à toa, mas para quem conhece Bíblia, para quem estuda um pouco teologia ou conhece um pouco da palavra de Deus, vai lembrar, vai entender o porquê ele é chamado, ele é conhecido como profeta chorão. Profeta chorão. Só que ele não era um murmurador. Não é à toa que ele tem um livro chamado Lamentações de Jeremias. Em algumas versões da Bíblia vai estar só Lamentações, em outras vai estar Lamentações de Jeremias. Ele era um profeta que se lamentava, conhecido como profeta chorão. Só que lamentação é diferente de murmuração. A diferença entre murmurar e lamentar é que a murmuração, ela nasce do orgulho. A murmuração, ela tem como base o outro. Quando você murmura do seu chefe, você está dizendo: eu faria melhor que ele. Talvez no seu trabalho você pode estar murmurando, você está pensando que você faria melhor do que quem está naquela posição. Quando você murmura da pregação, você está dizendo: eu subiria ali, eu faria melhor, eu pregaria melhor. Quando você murmura do trânsito, do tempo, você está dizendo: se fosse eu que tivesse essa autoridade, se fosse eu que estivesse sob o meu cuidado, eu faria melhor. Então a murmuração, ela nasce do orgulho, ela nasce dessa posição onde você pensa que faria melhor. O murmurador, ele acha que faria melhor. Talvez não faria nem a metade, mas na cabeça dele ele pensa que faria melhor. Então a murmuração, ela parte desse princípio de que o murmurador, ele é ingrato. Ele se acha melhor que todo mundo. Ele acha que faria melhor que todo mundo. Agora, a lamentação, ela é diferente. A lamentação, ela não olha para o outro, ela olha para o alto. A lamentação parte de um coração quebrantado que diz: eu não sei fazer. Senhor, me ajuda, eu não dou conta. Senhor, eu já tentei de tudo, eu não sei mais como lidar com meu filho. Me ajuda, Senhor. Me dá uma solução. Senhor, eu já não estou mais suportando essa situação. Me ajuda. Isso é a posição, a postura de um lamentador. Ele não está olhando para o outro e dizendo: eu faria melhor. Ele olha para o alto e diz: eu não sei como fazer. Isso é uma lamentação. É dessa maneira. O murmurador, ele tenta se colocar no lugar de Deus, enquanto quem lamenta se joga, se lança nos braços do Senhor. Então Jeremias, ele não era um murmurador, ele era alguém que lamentava, ele era um lamentador. Ele era aquele que olhava para a circunstância e dizia: Senhor, eu não vejo saída, eu não sei como resolver. Ele tinha toda a razão de se lamentar, ele tinha toda a razão de estar aflito. Jerusalém havia sido invadida, o templo tinha sido queimado, tinham crianças morrendo no colo de suas mães, o povo estava em cativeiro, a cidade estava em ruínas. Então ele não estava exagerando, ele estava vivendo uma dor real. Jeremias estava enfrentando um cenário terrível. E é exatamente por isso que essa palavra, ela é tão poderosa, porque ele não está falando do topo da montanha, ele está falando do fundo do vale, está falando de um dos piores momentos da vida dele. E aí ele diz: eu lembro da minha aflição, eu me lembro muito bem. O que ele está dizendo é que existem algumas dores dentro dele que ele gostaria de esquecer. Talvez você saiba o que é isso: uma decepção, uma traição, uma perda, e você lembra. Não porque você quer lembrar, mas porque alguma situação, algum cenário, alguma música, alguma circunstância te faz lembrar da sua dor, da sua perda. E aquilo volta com tanta força. E como que a gente faz para não lembrar? Não dá. É inevitável. Se alguém tivesse um botão que a gente apertasse e apagasse tudo, era tão fácil. Se a gente fosse como um computador, que a gente excluísse, fosse na lixeira, clicasse, esvaziar, nunca mais você ter acesso. Mas não dá, não tem como a gente fazer isso com a nossa mente. A gente vai lembrar. É isso que Jeremias está dizendo. Como alguém que passa por uma cirurgia e termina ali o processo da cirurgia, o médico fala: olha, a operação foi um sucesso, deu tudo certo. Só que a anestesia passa e você começa a sentir dor. E dói muito. A cada 5 minutos aquela dor vem. A ferida ainda está ali, ainda está sendo cicatrizada, ainda está sendo curada. E a cada minuto você está lembrando da dor. Só que o tempo passa, as semanas passam e
De repente já não dói mais com tanta intensidade. Só que cada semana ainda você lembra. Você começa a andar, começa a caminhar e lembra da dor. Mas o tempo vai passando. Aí de repente aquela dor não está mais com tanta intensidade. Meses se passam sem que você lembre daquela dor, até que alguém toque na sua ferida. Aí você lembra, ainda dói. Só que chega um momento onde você consegue falar do problema, as pessoas podem tocar na sua ferida, ela já não dói mais. Sabe quando eu sei que uma ferida emocional ela está curada de verdade? É quando você consegue tocar no assunto sem sangrar. Quando você consegue contar a história sem ser dominado por ela. É quando a memória ainda existe, mas ela não te domina, ela não manda em você. Só que isso não acontece da noite para o dia, mas acontece. Eu quero liberar algumas chaves aqui para você. Você que gosta de anotar, anote a primeira chave: o todavia que muda tudo. Jeremias poderia ter parado na dor. Ele poderia ter virado um murmurador, alguém que vive reclamando, alguém que vive murmurando. Ele poderia ter dito que Deus falhou, que Deus se esqueceu dele. Mas não, ele escolheu algo diferente. Jeremias decidiu trazer à memória outra coisa. Olha o que diz o versículo 21. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Você percebe o quão isso é forte, o quão isso é maravilhoso? Ele não se apegou, na verdade, ele não deixou a dor de lado. Ele não deletou, ele não se esqueceu da dor. Ele disse: apesar disso, todavia, entretanto. Ele não está negando que existe um sofrimento. Ele não está esquecendo da perda, do trauma. Mas ele escolheu o que ele vai alimentar, o que ele vai trazer à memória, o que ele vai guardar no coração dele. Então pega isso em nome de Jesus. Você não tem como controlar o que aconteceu com você, mas você tem como controlar o que você vai fazer com o que fizeram com você. Você não consegue controlar aquilo que você perdeu, você não consegue controlar aquilo que deu errado, aquilo que já passou, mas é você que decide se isso vai ter ou não domínio sobre você. Não é o que fizeram contra você que vai definir a tua história, mas é aquilo que você decide fazer com o que fizeram contra você. E foi exatamente isso que Jeremias entendeu. Ele não apagou a dor, ele não esqueceu da perda, ele não negou que havia um sofrimento, ele simplesmente escolheu o que ele ia alimentar dentro dele. Ele decidiu que ele ia trazer a sua memória. Guarda isso no teu coração. Você não controla aquilo que aconteceu com você. Você não tem como controlar o que fizeram contra você. Você não tem como controlar o que você perdeu. Você não tem como controlar aquilo que deu errado. Mas você controla uma coisa: você controla o que você vai fazer com isso. Não é o que fizeram contra você que vai definir a sua história, mas o que você decide fazer com o que fizeram contra você. Só uma pessoa pegou ali. Mas foi exatamente isso que Jeremias entendeu. Ele não tinha controle sobre as ruínas de Jerusalém, ele não tinha controle sobre o cativeiro, ele não tinha controle sobre a dor, mas ele tinha controle sobre uma coisa: o que ele ia trazer à memória, o que ia preencher a sua mente, o que queria preencher os seus sentimentos. Existem algumas lembranças que vêm sozinhas, mas a esperança também pode ser chamada a memória. Isso é maturidade espiritual. Maturidade espiritual não é não sentir, não é você não lembrar. Maturidade espiritual é não se entregar ao que você sente. Gente madura na fé não é quem nunca chora, é quem chora, mas não perde a esperança. Fala para quem está do seu lado: maturidade não é não chorar, é não perder a esperança. Agora olha para quem você ignorou do outro lado e fala mais uma vez: maturidade não é não chorar, é não perder a esperança. Isso é maturidade espiritual. Martinho Lutero, ele falou uma frase que ficou muito famosa. Ele disse: você não pode impedir que pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles pousem e façam um ninho no seu cabelo. Tem pensamentos que virão, é inevitável que venham, mas você pode impedir que eles pousem e façam um ninho na sua cabeça.
uma memória, uma dúvida, um medo. Aparece muitas vezes sem avisar, você não pediu, você não convidou, mas veio. É inevitável. Esse é o pássaro voando sobre a sua cabeça. Agora o problema não é esse pássaro voando, o problema não é o pensamento que vem de repente, o problema é quando você começa a alimentar. E aí você começa a alimentar o pássaro. E aí você começa a conversar com ele, e quando você menos percebe, o ninho já está formado. E aí você começa a achar que ele tem razão. Você começa a ser direcionado por isso. E foi exatamente isso que Jeremias ele percebeu. Ele estava alimentando os pensamentos errados, lembrando da aflição, do sofrimento, e a alma dele desfalecia, até que ele tomou uma decisão. Todavia, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Esse é o todavia que muda tudo. A segunda chave, são 3 âncoras pelas quais Jeremias se agarrou. Jeremias ele não parou na decisão, ele foi buscar 3 âncoras, 3 coisas ele buscou na memória. Eu quero te mostrar cada uma delas. A primeira foi a bondade de Deus. Ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele não está dizendo que está tudo bem. O que ele está dizendo é, apesar de tudo que eu estou passando, eu ainda estou aqui. Apesar de todo o sofrimento, eu ainda estou de pé. E isso é bondade de Deus. Onde você estava antes de Deus entrar na sua história? Onde você estava antes de Deus intervir na sua vida? Qual foi a situação que pela lógica parecia que não ia ter um final feliz, mas que teve? Talvez todo mundo aqui, se eu perguntar, tenha algum motivo, pelo menos um que seja, para poder dizer assim, Deus é bom. Deus é bom. Alguém tem algum motivo aqui para dizer que Deus é bom? Agora fica com a sua mão levantada aí. Fica com a sua mão levantada, você que levantou a mão. Olha para a sua mão levantada. Agora o dia que vier o mau pensamento, o dia que vier um pensamento para querer te mostrar o contrário disso, você precisa lembrar dessa mão levantada e se lembrar de que Deus é bom. E você tem pelo menos um motivo na sua história, pelo menos uma experiência, alguma coisa que já aconteceu para poder lembrar que Deus é bom na sua vida, na sua história. Agora, se você não tem nenhum motivo, eu preciso te dizer que Deus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu preciso te lembrar que o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus que continua cuidando da sua história hoje. Sabe, o Deus Todo-Poderoso, aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que nunca errou, não vai ser na sua vez que ele vai perder, não vai ser na sua vez que ele vai falhar. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que ele prometeu na sua vida, ele vai cumprir. Você está de pé, talvez você não esteja da forma que você gostaria, mas você está de pé porque até aqui o Senhor te sustentou. É isso que Jeremias está dizendo. Está se lembrando da bondade de Deus. Ele se apegou a essa âncora. Deus é bom. A gente agradece muitas vezes pelo que está na mesa, mas se esquece de agradecer por quem está ao redor. A gente se esquece de tantos livramentos, tanta coisa. A bondade de Deus não é só um milagre extraordinário. A bondade de Deus é você acordar mais um dia. Teve muitas pessoas que não acordaram. A bondade de Deus é você ter um teto sobre a sua cabeça. A bondade de Deus é você ter o ar para respirar. Você está com saúde, você está de pé. Você tem motivos para dizer que Deus é bom. Fala para quem está do seu lado, Deus é bom. A segunda âncora que Jeremias se apegou, a misericórdia de Deus. Ele disse, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Ele se apegou à misericórdia do Senhor. Existe uma diferença entre graça e misericórdia. A graça é um favor que nós não merecemos. A palavra de Deus diz que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso é um dom de Deus, não vem de vós. É a graça, é um favor que nós não merecemos. Agora a misericórdia é não receber um castigo que merecíamos. Isso é misericórdia. Misericórdia é quando nós pecamos, nós falhamos, nós erramos e merecíamos uma punição por isso, mas não recebemos essa punição. Isso é misericórdia. Talvez você já tenha agido de misericórdia com alguém e nem sabia que você estava agindo de misericórdia, mas você já agiu. Talvez como pai, como mãe, seu filho fez uma bagunça, aprontou alguma coisa, você pensou, olha, eu vou dar uma chinelada, vou dar uma surra nessa criança. E aí de repente ele olhou para você e falou, não mãe,
me desculpa. Ele merecia pelo que ele fez, mas aí você usou de misericórdia. Você não deu o castigo que ele merecia. Ou então você falou, eu vou te castigar, vou te deixar sem videogame. O castigo de hoje em dia é assim. Na minha época era na vara de goiaba. Hoje em dia tira o videogame, tira o celular. Mas aí você usou de misericórdia, você não deu o castigo que merecia. Você falou, não, está tudo bem, está perdoado. Isso é misericórdia. Se a gente for honesto, quantos de nós não tivemos pensamentos, atitudes, palavras que mereciam alguma consequência, mas que nunca vieram? O Senhor agiu de misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A palavra de Deus diz que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer. Todos nós estávamos destinados a um castigo, a uma punição pelo nosso pecado, a uma condenação eterna. Mas o Senhor Jesus, Ele vem e Ele paga o preço em nosso lugar. Ele morre em nosso lugar. Nós não vamos precisar morrer ou pagar pelo nosso próprio pecado, porque Jesus, Ele pagou esse pecado por nós. Ele pagou pelo nosso pecado. Se fez maldição em nosso lugar. Isso é misericórdia. Só que algo maravilhoso que Jeremias se lembra é de que a misericórdia, ela se renova a cada manhã. Ou seja, o estoque é ilimitado. Talvez você esteja pensando, nossa, mas eu errei, eu não tenho. Sabe, Deus já usou de misericórdia comigo. Mas amanhã tem mais. A misericórdia dele se renova a cada manhã, é todo dia. Ele sabe que a gente precisa dessa misericórdia todo dia. Fala para quem está do seu lado, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A terceira âncora que Jeremias ele se apega é a fidelidade de Deus. Ele diz, grande é a tua fidelidade. Jeremias, ele no momento de dor, no momento de angústia, ele se lembra dessas âncoras. E essa última, ele está dizendo, Deus é fiel. Segundo o livro de Timóteo, carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 2, verso 13, diz que se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus não é fiel porque você mereceu. Deus não é fiel porque você fez tudo certo. Deus não é fiel porque você está aqui num domingo. Deus não é fiel porque você tem se comprometido com as coisas dele. Não, Deus é fiel porque isso faz parte do caráter dele. Deus é fiel porque isso é quem ele é fiel. E aí você pensa que tem algo que você tenha feito de errado, que anulou as promessas de Deus sobre a sua vida. Talvez você pense que pelo fato de você ter sido infiel, Deus anulou a promessa e a fidelidade dele. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que ainda que você tenha falhado, ainda que você tenha errado, Deus permanece fiel, e nenhum dos planos dele pode ser frustrado. As promessas que ele liberou sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história, permanece de pé, porque ele é fiel. Os planos deles não foram cancelados pelo teu erro, não foi cancelado pela crise, nem muito menos pelo tempo que passou. Talvez você possa estar olhando para uma situação e pensando que acabou, que não tem mais jeito. Mas eu preciso te dizer, ninguém consegue desfazer aquilo que Deus liberou sobre você. Aquilo que Deus libera sobre sua vida, meu irmão, ninguém é capaz de desfazer, porque Ele é fiel. Se tem alguém que recebe isso aqui, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Ele é fiel. Agora nós precisamos entender que o campo de batalha não é a situação, não é a circunstância, é o nosso coração. Enquanto a gente espera, é a nossa mente. Por isso a palavra de Deus, ela diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, alimenta a tua esperança. Então Jeremias, ele se apegou a essas três âncoras: a bondade de Deus, a misericórdia de Deus e a fidelidade de Deus. Se apegue a isso, traga isso à sua memória. E a terceira chave que eu quero liberar para você é como colocar isso em prática. Tudo bem, pastor, mas como que eu pratico, como que eu faço isso em prática? Jeremias, ele não ficou esperando a esperança aparecer. Ele não ficou esperando o cenário mudar e o sentimento passar. Jeremias, ele se posicionou. Ele teve uma atitude, ele tomou uma postura. Ele disse, sendo assim, eu digo a mim mesmo. Ele pregou para a sua própria alma. Três coisas muito simples, para que você possa
colocar isso em prática, em primeiro lugar, você precisa ter memoriais. Você precisa levantar os seus marcos. Na Bíblia nós vemos que quando Deus fazia algo grande, quando Deus fazia algo poderoso, o povo levantava uma pedra de memorial, estabelecia um marco, para que quando uma geração futura olhasse para aquilo, pudesse perguntar: ei, o que isso representa? O que isso significa? E eles pudessem passar para as gerações futuras que aquilo dali é um sinal da fidelidade de Deus, um sinal da bondade, um sinal de que Deus os livrou, um sinal de que Deus fez algo grande, algo poderoso. Então você precisa estabelecer esses memoriais na sua vida, na sua história. Algo que quando você bater o olho, você vai dizer: isso aqui me lembra de quando Deus fez isso e isso e isso na minha história. Isso aqui me lembra do dia que Deus mudou a situação. Isso aqui me lembra do dia que Deus mudou o meu diagnóstico. Isso daqui, quando eu olho para esse quadro, quando eu olho para essa foto, quando eu olho para alguma coisa que você precisa ter. Um caderno para anotar, não sei. Sabe, eu e a Larissa, nós temos até hoje muitos desses marcos. E um deles ficava dentro de uma Bíblia. Hoje a gente já tem guardado em uma caixa onde a gente coloca tudo aquilo que Deus fez até aqui na nossa história. Mas por muito tempo um panfleto de uma imobiliária ficou guardado dentro da nossa Bíblia, para a gente se lembrar da bondade, da fidelidade do Senhor. A gente morava num prédio que, pela nossa varanda, a gente olhava um prédio do lado, que era mais novo, era mais bonito, era mais moderno. E era um sonho para a gente morar naquele lugar. Mas era um sonho um pouco distante da nossa realidade. Naquele momento a gente olhava para aquilo e era de fato apenas um sonho. E eu, sem saber, a Larissa começou a orar por aquilo. E aí um dia eu deixei o meu carro na rua e colocaram um panfleto no vidro do meu carro. A Larissa pegou aquilo, colocou dentro da Bíblia e ficava orando com aquele papel, dizendo: Senhor, um dia eu quero morar naquele prédio. Senhor, um dia eu quero me mudar para lá. Senhor, faz alguma coisa, eu quero. E orava por aquilo e orava. Até que um dia eu falei: olha, eu olhando lá no site, vendo um imóvel para a gente se mudar perto do nosso aluguel lá vencer, e a gente tem que se mudar, eu pego e falo: olha, vamos lá visitar um apartamento que está alugando ali naquele prédio, pela fé, vamos lá só por curiosidade. Eu sei que está um pouco distante da nossa realidade, mas vamos lá dar uma olhada. Quem sabe, Deus faz um milagre, faz alguma coisa. Só que eu falei: olha, mas eu só vou fechar se o apartamento que estiver alugando for um andar alto, se ele tiver todos os ar-condicionados, se tiver todos os armários planejados. Era a primeira locação, o apartamento estava vazio, a gente chega lá para ver, e aí a gente viu que era um andar alto. Falei: beleza, um dos critérios já está ok. Só que não tem nada, não tinha nem lâmpada. Aí eu falei: olha, eu gostei do apartamento. A gente ficou encantado, ficou maravilhado. Mas eu falei: olha, eu gostei, mas não tem ar-condicionado, não tem armário planejado. E aí eles falaram: olha, isso não é problema, o proprietário pode colocar tudo isso. Aí eu falei: não, aí tá fácil demais, vamos criar uma dificuldade. Falei: olha, ainda assim está um pouco acima do meu orçamento. Eu gostaria de fazer uma proposta. E aí mandei a proposta e eles aceitaram a proposta que eu mandei. A gente fecha aquele imóvel, a gente se muda para lá. E aí de repente a Larissa abre a Bíblia e lembra do panfleto. O apartamento que a gente fechou e que a gente se mudou era apartamento 601 do bloco 1. E aí quando a Larissa pega aquele panfleto e olha, o panfleto que ela estava orando, pedindo ao Senhor que movesse, que fizesse de alguma forma para a gente morar naquele lugar. E quando ela olha para o panfleto, a imagem ilustrativa, estava a imagem ilustrativa do apartamento 601 do bloco 1. Ou seja, o exato imóvel que estava no panfleto e que a gente orava, foi exatamente o que Deus nos levou a morar. É assim que Deus faz. Então até hoje a gente tem guardado isso, para lembrar que Deus, Ele cuida de cada detalhe. Podia ser qualquer outro apartamento, podia ser o do bloco 2, podia ser o 701, mas foi exatamente aquele que parou no vidro do nosso carro para que a gente pegasse e orasse por aquilo. E a gente, toda vez que olha para aquilo, a gente lembra que Deus, Ele é um Deus de detalhes. Toda vez que eu olho para aquele papel, eu lembro: Deus responde as nossas orações, Deus ouve as nossas orações, Deus cuida de cada detalhe da nossa história. A gente tem uma história que Deus nos moveu para os Estados Unidos, e o que Ele usou para falar com a gente foi uma laranja. Alguém conhece essa história aqui, gente? Algumas pessoas já sabem. Deus fala de muitas maneiras, de muitas formas. Isso não é misticismo, isso não. Deus, Ele fala de muitas formas. Deus fala com cores, Deus fala com cheiro, Deus pode falar de muitas maneiras. Talvez você não tenha ainda vivido alguma experiência louca assim com Deus, mas eu já vivi muitas.
E Deus usou uma laranja para mostrar que o destino que Ele tinha para a gente, que Ele queria nos mover, era a Flórida. A Flórida, para quem não sabe, tem como símbolo a laranja. Você chega na Flórida, as placas de carro tem laranja para tudo quanto é lado. E foi a forma que Deus usou. Então até hoje, tem lá um imã na minha geladeira com uma laranja escrito Flórida, para eu olhar para aquilo e lembrar de que Deus um dia me moveu e falou comigo daquela maneira e confirmou. A gente não conseguia ter filhos antes de ir para lá, e quando a gente se moveu, Deus abriu o ventre da Larissa, a gente engravidou, e a gente teve toda uma transformação, porque a gente entendeu e obedeceu a voz do Senhor. Vivemos experiências com Deus. Precisamos estabelecer esses marcos. Qual que é o seu marco das histórias que você tem com Deus? Talvez você ainda não tenha feito isso até hoje, mas você precisa. Pega uma agenda, um caderno, comece a anotar as orações que o Senhor respondeu, as formas que o Senhor falou com você, aquilo que Deus fez de sobrenatural na sua vida, aquilo que para você parecia impossível, mas que Deus pegou e mostrou para você que aquilo era apenas um detalhe na sua história, aquilo que você olhava para trás, pensava que não tinha saída, não tinha solução, mas que Deus moveu o impossível na sua vida. Comece a anotar, comece a levantar esses marcos, porque aí toda vez que a dúvida vier, o medo bater a porta, você vai olhar para aquilo e vai se lembrar da bondade, da misericórdia e da fidelidade de Deus. Precisamos estabelecer esses marcos. E segundo, escolha aquilo que te alimenta. Talvez tenham músicas que quando você ouve, reacende algo dentro de você. Talvez alguma pregação que você já ouviu 20 vezes, mas que toda vez que você ouve, te traz de volta para o centro da vontade de Deus. Toda vez que você escuta aquela pregação, ativa algo aí dentro de você. Talvez um livro, um versículo, talvez que você lê e você fala: nossa, esse versículo é para mim. Toda vez que eu leio, isso ativa tanto a minha fé. O que você tem procurado alimentar o seu pensamento, encher a sua alma? Você precisa fazer isso de maneira intencional. Em terceiro, você precisa pregar para você mesmo. Jeremias, ele estava pregando para ele mesmo. O salmista Davi, no Salmo 42, ele pregava para si mesmo. Ele dizia: por que te abates, ó minha alma? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Ele pregou para ele mesmo. Às vezes você precisa pregar para você mesmo. Tem situações que você vai passar em alguns momentos da sua história que não vai ter um líder, um pastor, alguém para pregar para você. E você vai precisar olhar no espelho e dizer: ei, por que você está preocupado? Por que você está angustiado? Por que você está com medo? Põe a sua esperança no Senhor. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Lembre-se que Deus nunca falhou, de que Ele nunca errou, e não vai ser agora que Ele vai falhar. Você precisa pregar isso para você mesmo. Você precisa falar consigo mesmo. A quarta chave que eu quero liberar para você é que a esperança, ela tem um nome. Eu preciso te dizer uma coisa antes da gente fechar. Tudo isso que a gente está falando aqui, tudo aquilo que nós vemos Jeremias trazer como princípios, a decisão de Jeremias, as âncoras que ele se apegou, a prática de trazer à memória, tudo isso é maravilhoso e tudo isso funciona. Mas existe algo muito maior por trás disso tudo. Toda essa memória que Jeremias ele cultivava não apontava para uma técnica, não apontava para uma disciplina mental, não apontava para um método. Na verdade, tudo isso aponta para uma pessoa. A esperança bíblica, a esperança da palavra de Deus não é otimismo, não é pensamento positivo, não é autoajuda acompanhada de um versículo bíblico. A esperança bíblica é uma pessoa. Essa pessoa tem um nome, e o nome dele é Jesus. Hebreus 6,19 diz que a esperança é a âncora da alma. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. A âncora da alma, a esperança é a âncora da alma. Sabe o que uma âncora faz? A âncora, ela não acalma a tempestade. A âncora, ela não faz o vento diminuir, e muito menos as ondas. A âncora não tira o barco de dentro do mar, do meio da tempestade, não. Mas uma âncora, ela mantém o barco seguro. Ela faz com que mesmo em meio à tempestade, ao pior cenário, o barco não seja arrastado pela tempestade.
É isso que uma âncora faz. Ela te mantém em segurança, ela te mantém firme, ela te impede de ser arrastada. 1 Pedro 1,3 fala algo ainda mais poderoso. Ele não fala só de uma esperança, mas ele fala da esperança viva. Ele diz que ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esperança viva. Esperança viva. Deixa eu te contar algo que aconteceu há 2000 anos atrás. Haviam 2 discípulos caminhando no caminho de Emaús, caminhando para longe de Jerusalém, cabeça baixa, estavam ali entristecidos. E o texto fala isso, eles estavam muito tristes, e um deles, ele resume tudo em uma frase. Ele fala sobre Jesus, ele diz: nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Essa frase dele está demonstrando que a esperança morreu. Quando Jesus morreu, junto com ele morreu a esperança. Esses discípulos, pessoas que caminharam com ele, pessoas que acompanharam tudo aquilo que Jesus fez, viram milagres, viram pessoas sendo curadas, viram mortos sendo ressuscitados, ouviram a palavra de Jesus, ouviram Jesus dizer que ao 3º dia iria ressuscitar, mas naquele momento a esperança havia morrido. Nós esperávamos, passado, acabou, já era. Eles não estavam só tristes com a morte de Jesus, eles estavam de luto porque a esperança morreu junto com ele. Quando Jesus morreu na cruz, a esperança morreu junto com ele. E não foram só esses 2 discípulos. A palavra vai dizer que Pedro voltou a pescar. Outros discípulos voltaram para suas atividades, para suas vidas antigas. Porque quando a esperança morre, a tendência natural é voltar para onde você estava antes de começar a sonhar. Mas aí vem o 3º dia. O túmulo se abre e a esperança ressuscita. Então Pedro, ele está dizendo: Deus nos gerou de novo para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Não foi só Jesus que ressuscitou naquele dia, a esperança ressuscitou junto com ele. É por isso que a nossa esperança é diferente da esperança desse mundo. Enquanto a esperança humana, a esperança do mundo depende das circunstâncias, enquanto está tudo bem, enquanto as coisas estão caminhando da maneira que eu quero, a gente tem esperança. Agora quando as coisas desabam, começam a andar errado, a esperança desaba junto. A esperança parece que se vai. Agora, a esperança do cristão, a esperança viva, ela não depende da situação, ela não depende do cenário, ela não depende da circunstância, porque ela já sobreviveu à morte. O que mais pode fazer é ela acabar? Tem um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. Mas há 2000 anos atrás a esperança morreu de verdade. Foi crucificada em uma sexta-feira, foi sepultada, foi selada com uma pedra e parecia que tudo tinha acabado. Mas no domingo de manhã, ao 3º dia, ela voltou, e desde aquele dia ela nunca mais vai morrer. Talvez você esteja aqui hoje vivendo em uma sexta-feira, parece que está tudo acabado, parece que a pedra foi colocada, você olha para a situação e está sentindo como aqueles discípulos sentiram, parece que tudo acabou, eu esperava, mas a minha esperança já morreu. Você está numa sexta-feira, mas eu quero te dizer que o domingo está chegando, o 3º dia está vindo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jeremias estava em uma sexta-feira, quando ele escreve Lamentações 3, eles estavam nesse cenário. Abacuque também estava, quando ele disse que ainda que a figueira não floresça. Mas os 2 tomaram a mesma decisão. Eles decidiram não morrer na sexta-feira, decidiram esperar pela ressurreição. Se coloque de pé no seu lugar. Antes da gente fechar, eu quero ser muito direto com você. Talvez você veio aqui hoje carregando algo, uma dor, uma frustração, alguma situação que parece sem saída, sem resposta, sem solução. E talvez durante essa mensagem você tenha sentido algo mexer aí dentro de você. Isso não é uma coincidência, isso é o Espírito Santo trazendo à sua memória aquilo que talvez você já havia esquecido, de que Deus é bom, de que as misericórdias se renovam a cada manhã, de que Ele é fiel, de que a esperança tem um nome, e esse nome é Jesus. Abacuque capítulo 3, ele diz
ainda que a figueira não floresça, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque, assim como Jeremias, ele está dizendo: ainda que o cenário não seja o melhor, ainda que a situação não esteja resolvida, todavia, eu vou me alegrar no Senhor. Ainda que eu não veja resposta, ainda que eu não veja saída, todavia, eu decido me alegrar, eu decido trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele não está negando que existe um problema, ele não está negando que existe uma dificuldade, mas ele está recusando que essa dificuldade tenha a última palavra. Ei, meu irmão, eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer que essa situação não tem a palavra final na sua vida. Eu quero te dizer que o nome do Senhor está acima de qualquer problema, está acima de qualquer dor, está acima de qualquer crise, e Ele te trouxe aqui para dizer que ainda que a figueira não floresça, todavia você pode se alegrar no Deus da sua salvação. Ainda que a situação não tenha mudado, todavia eu esperarei no Senhor. Ainda que a resposta não tenha chegado, todavia eu confiarei. Ainda que eu não consiga ver a saída, todavia eu me alegrarei no Senhor. Você pode dizer isso no seu lugar: todavia eu me alegrarei no Senhor. Mais uma vez diga isso: todavia eu me alegrarei no Senhor. Feche os seus olhos no seu lugar, declare isso. Vamos declarar essa canção: todavia eu me alegrarei. Vamos, declare isso no seu lugar. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, no seu lugar, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Senhor, nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, ainda que os nossos olhos não consigam ver, Senhor, ainda que pareça, Senhor, que não tem resposta, nós decidimos, todavia nos alegraremos no Senhor. Todavia queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Queremos nos lembrar da Tua bondade, da Tua misericórdia, da Tua fidelidade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós possamos nos apegar a isso, Senhor. Nos apegar de que o Senhor é fiel, de que o Senhor não mudou, de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Queremos ter isso em nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos no seu lugar. Eu quero te convidar, coloque a sua mão no seu coração, aí onde você está, que nada te distrai agora. Você já olhou para cá, agora é um momento de você olhar para dentro de você. Feche os seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração. Toda a igreja de olhos fechados, com a mão no coração. Você vai repetir comigo essa oração. Essa é a oração mais importante dessa noite. Repita comigo em alta voz, diga: Senhor Jesus, nessa noite eu decido trazer à memória o que me dá esperança. E eu te peço perdão pelos meus pecados, e te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida com o seu sangue, para que nunca se apague. Ainda comigo, diga: Senhor Jesus, eu que um dia me afastei, me desviei, arrependido, quero voltar. Me recebe de volta,
em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados no seu lugar, você que fez essa oração com sinceridade, você que orou dizendo: eu quero essa esperança viva em mim, eu quero entregar a minha vida a esse Jesus, eu quero viver essa nova história, eu não quero me apegar aos erros do passado, eu quero viver algo novo com Deus. E você orou isso aí no seu lugar com sinceridade, você orou isso dizendo: Senhor, eu quero viver essa novidade de vida. Eu vou fazer um convite para você que orou isso. Eu vou contar até 3 e você vai levantar sua mão aí no seu lugar o mais alto que você puder. 1, 2, 3. Levanta sua mão, deixa eu te ver. Levanta sua mão aí o mais alto. Fica com a sua mão levantada em nome de Jesus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu só tenho mais um pedido. Você que levantou sua mão, vem aqui na frente. Deixa eu orar por você. Sai correndo do seu lugar, vem aqui. Vem aqui, eu quero orar por você. Vem cá, vem aqui em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. todavia eu me alegrarei. Vamos, declare isso, declare. Ainda que a figueira não floresça, declare. Ainda Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. vamos, declare isso. Todavia eu me Oh, alegrarei. todavia, ainda que a figueira. E ainda que a figueira não floresça Em nome de Jesus. Oh, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Uma decisão muda a história. Uma decisão tem o poder de mudar o seu destino. Assim como Jeremias, ele decidiu, ele se posicionou, ele tomou uma postura. Talvez você esteja aí no seu lugar e por alguma razão você sente que é o Senhor te chamando, é o Espírito Santo de Deus te convidando a estar aqui. Você não veio aqui em vão, você não veio aqui por acaso. Você veio aqui porque essa foi a noite que o Senhor decidiu te trazer para que a esperança voltasse a viver no seu coração. E tudo começa com uma decisão, com um posicionamento. Eu não vou insistir, ainda temos alguns minutos pela frente, mas eu quero insistir com você que sabe que é com você que Deus está falando. Você sabe que tem algo te convidando a estar aqui, então não se importe com a opinião de ninguém. Não olhe para o lado, é você e Deus, é você e Ele. Eu quero te convidar mais uma vez a vir aqui na frente, se render a Ele, se entregar a Ele. Talvez você se distanciou, se desconectou, se afastou, e Deus está te chamando de volta. Deus está dizendo: é hoje, meu filho, vem para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Volte para o centro da minha vontade. Enquanto a gente canta mais uma vez esse refrão, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Se entregue a Ele. Ele tem o poder de mudar a sua história. Oh, ainda Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Aleluia, aleluia. Estenda suas mãos para cá, vamos orar por cada vida aqui.
Senhor, eis aqui os teus filhos, Pai. A tua palavra diz que todos que creram no teu nome, aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Pai, como filhos, eles passam a ter direito à tua herança. Como filhos, Pai, eles têm o nome agora escritos no livro da vida com o teu sangue, e o direito de comer, Senhor, da árvore da vida. Pai, em nome de Jesus eu te peço, perdoa os pecados dos teus filhos, Pai. Lança no mar do esquecimento, Senhor, dê a eles uma nova história, um novo destino, Pai. Que não seja mais a maneira deles de viver, mas a tua maneira. Que não seja mais o caminho deles, mas o teu caminho que é melhor, os teus planos que são maiores. Pai, eu declaro promessas se cumprindo, novidade de vida, Pai. Faça tudo novo, Senhor. Faça tudo novo, Senhor. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo na vida deles, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, Senhor, que eles possam, Senhor, encontrar e experimentar da tua boa, perfeita e agradável vontade, e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Enche eles da paz que excede todo entendimento, da alegria da tua salvação e da esperança da vida eterna, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha para cá, vocês que estão aqui na frente. A palavra do Senhor diz que um momento como esse tem uma grande festa acontecendo no céu. Os anjos do Senhor nesse momento celebram, porque você tomou essa decisão. A palavra de Deus diz que tem festa no céu. E se tem festa no céu, nós aqui na Lagoinha Barra Funda também queremos celebrar esse novo começo na sua história. Queremos celebrar essa decisão que você toma hoje. Então a gente vai contar até 3. No 3 você vai virar e vai ver a sua nova família fazendo uma festa linda para te receber, em nome de Jesus. Vamos junto, Lagoinha! Pode virar! Seja bem-vindo! Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se essa mensagem falou com você, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar com pelo menos 10 amigos. A gente deixou aqui do lado algumas sugestões também que podem edificar a sua vida. Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo.